Graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Eu quero nesta noite também cumprimentar a você que nos acompanha de seu lar. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e que você possa juntamente conosco cultuar a Deus, mesmo através desta live. E eu tenho certeza que assim como Deus estará falando conosco, nos abençoando, nos agraciando aqui na igreja, também estará falando ao seu coração. Abra o seu coração, abra bem os seus ouvidos para ouvir a doce palavra do Senhor. E fique conosco, ore conosco, cante conosco, cultue conosco, mesmo aí da sua casa. Oremos. Pai, nós estamos diante de Ti, estamos na Tua casa, na Tua presença, e o nosso intuito nesta noite não é outro a não ser Te adorar. Tu conheces a nossa pequenez, Tu conheces as nossas limitações. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós somos limitados. Por isso nós somos inteiramente dependentes de Ti. Peço ao Senhor nesta noite que, assim como das outras vezes, o Senhor esteja conosco, esteja o Senhor mesmo no centro desta reunião, que o Senhor venha presidir esta reunião conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Abençoe, ó Deus, os Teus filhos que já estão presentes, aqueles que estão conosco, aqueles que porventura ainda chegarão. Abençoe aqueles que não poderão vir por um motivo justo, que o Senhor possa abençoá-los. Abençoe, meu Pai, aqueles que estão nos acompanhando através destes aparelhos, através das câmeras, que o Senhor possa abençoá-los mesmo no seu lar. Eu também quero orar nesta noite, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre as famílias enlutadas, sobre as famílias que perderam algum dos seus entes queridos durante este tempo de pandemia. Sabemos, ó Pai, que estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Sabemos que muitos estão sofrendo, muitos estão chorando por conta do acontecimento mundial em que estamos passando. E sabemos também que nosso vocabulário fica pobre, fica pequeno demais. Então nós pedimos ao Senhor que conforte os corações através do Teu Espírito Santo. Pai, em o nome do Senhor nós oramos e colocamos nas Tuas mãos. Pedimos, receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Saúdo você também que está na sua casa. Que Deus derrame a sua bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos juntos adorar o Senhor, amém? Silêncio
todo momento, nós temos que estar em busca do Senhor Jesus. Amém? É o único caminho que nos levará à salvação e à vida eterna. Amém? Eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava, e às vezes zombavam dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra, e mesmo cansado eu insisti em lutar. Mesmo caído ao chão, raspando no solo, eu senti tuas mãos me pegarem no colo. Essas mãos eram de Jesus. Esqueça o teu passado, olhe em frente e vá. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava, e às vezes zombavam dizendo: onde está o teu Deus? Dentro do meu coração havia uma guerra, e
eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, nos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Todo o Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluias. Nós estamos alegres nesta noite por estarmos na presença do Senhor. E que bom que nós temos esta oportunidade, mesmo em um tempo difícil, mesmo em um tempo de pandemia, mas nós temos aqui a alegria de podermos adorar ao Senhor. E nesta noite nós estamos aqui. E o nosso intuito não é outro, a não ser render a Ele, tributar a Ele um culto de agradecimento, um culto de louvor, um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos ouvir uma palavra pela missionária Ana Paula e assim daremos sequência ao trabalho do Senhor. Missionária Ana Paula, bênção nas mãos do Senhor, bênção nas nossas vidas. Aleluias. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de ler aqui no Salmos 91, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Estou muito feliz de estar aqui esta noite. E muito bom, né, nós estarmos juntos, reunidos, glorificando o nome do Senhor. Deixamos de fazer muitas coisas em nossas casas, em nossos lares, muitos serviços deixamos para trás. Mas o dia 24 horas, nós vamos reservar 1 hora só para estarmos juntos em comunhão com o Senhor. Então, você que está na sua casa, venha compartilhar desta adoração juntamente conosco, deste momento onde o nosso louvor, a nossa adoração se une para bendizer o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. A Ele toda a honra e toda a glória. É um momento de agradecimento, de gratidão que nós damos a este Deus. E aqui nós acabamos de ver esta palavra. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu já ouvi uma história, eu já li uma história, e o pastor Jorge até contou também desta história. E esta história é de um equilibrista em que ele passa por coloca uma corda bamba, né? E ele passa ali, aquele abismo embaixo, e ele passa com um carrinho de areia, carrinho de mão mesmo, cheio de areia. Essas que a gente usa em construção. E ele vai e ele volta, e tinha toda aquela plateia, aquele palco, olhando para aquela proeza.
E todos aplaudiram ele, né? Então ele perguntou, vocês então agora acreditam que eu posso fazer isto? Sim, acreditamos, nós vimos. Então, quem quer ir agora comigo? Eu vou levá-lo neste carrinho. Obviamente, todos ali ficaram com muito medo. Vocês acreditam que eu sou capaz de levar uma pessoa neste carrinho, passar com uma pessoa? Sim, acreditamos. Então, quem quer vir comigo? Todos acreditaram, mas ninguém queria ir. Só um senhor de idade que se dispôs a ir. Não, eu acredito e eu confio em você. Então, aquele senhor foi ali com o equilibrista que passou ele pela corda bamba e aquele senhor dentro de um carrinho de mão. E quando nós olhamos para esta história, nós pensamos que na nossa vida, a nosso caminhar de fé, muitas vezes nós nos sentimos como em uma corda bamba, né? Parece que o caminho ele é tão estreito, parece que nós não vamos aguentar, que nós não vamos suportar, que é muito difícil este caminho, o qual nos é dado a seguir, o caminho que Cristo nos conduz. Mas a todo momento o Senhor ele está ali nos conduzindo e dizendo, pode confiar, eu estou contigo. Pode confiar, eu estou te carregando, eu estou te conduzindo. Então saiba que nessa trajetória qual nós estamos, essa nossa trajetória de fé, lembre-se, não se sinta só, você não está só. Sim, muitas vezes vamos sentir medo, muitas vezes parece que vamos cair, que não vamos nos suster, que não vamos aguentar, que a situação ela é quase que impossível, ou mesmo impossível, o caminho é muito estreito, mas te guiando, te conduzindo, te dando a direção, te sustentando, está ali o Senhor, está ali o nosso grande Deus. Ele nos sustenta, Ele nos conduz, Ele está na direção. Não tenha medo, confie no Senhor. É esta palavra que nós lemos aqui, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, nele nós podemos confiar. Então entrega para Ele a sua família, entrega para Ele o seu trabalho, entrega para Ele a sua vida ministerial. Porque uma coisa é falar, eu acredito que o Senhor tem poder de melhorar, de abrir as portas, eu creio que o Senhor tem o poder de restaurar, de transformar, mas outra coisa é você crer. Acreditar não é crer. Crer é quando você se entrega, como fez aquele homem. Toda a plateia acreditava que ele poderia levar alguém naquela corda bamba, mas só um teve a coragem de ir. Todos dizemos que acreditamos em Deus, no seu poder, que Ele tem o melhor para nós e que a sua vontade é o melhor para nós. Mas poucos de nós temos a coragem de nos entregar a Ele, verdadeiramente à sua vontade, ao seu querer, confiar a nossa família a Ele, confiar as nossas decisões a Ele, confiar os nossos problemas a Ele. Nós não temos, muitos de nós não temos a fé suficiente para entregar tudo ao Senhor, tudo, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa profissão, tudo, entregue ao Senhor. Sim, o caminho é estreito, o caminho muitas vezes parece que é algo que você não vai conseguir, de tão estreito que é, mas conduzindo a sua vida, está ali o Senhor. Ele está na condução, você não vai cair, você não vai cair. O seu problema, ele não vai ficar perdido. O Senhor é o que te conduz pela porta estreita. Nele você pode confiar. Ele é o único em que podemos confiar, mas Ele muitas vezes é aquele que nós não queremos nos entregar verdadeiramente. Então entregue ao Senhor tudo.
tudo, não deixe nada de fora. Entregue tudo ao Senhor, os seus desejos, as suas vontades, tudo ao Senhor. E vai por essa porta estreita, porque a porta estreita, a porta da entrega, é aquela porta onde não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Então é a vontade dele que conduz a minha vida. É a vontade do Senhor que quer conduzir a sua vida. Confie, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Entregar é fácil. Confiar está em outro nível. Não é fácil confiar. Crer é bem diferente de entregar. Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no livro de Josué, no capítulo de número 6, e vamos ler os versículos 17, 18 e 19. O livro é de Josué. O capítulo é o de número 6. E o texto está no 17, 18 e 19. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Amém? Amados, nós vamos nesta noite discorrer um pouco da história de Josué e vamos nos prender, vamos nos atentar para estes versículos em que nós lemos. Como temos tempo hábil nesta noite, então vamos historiar um pouco, né? Não que a igreja não saiba, não que você de casa não saiba, mas é muito bom quando nós conseguimos introduzir aquilo que vamos falar. Josué, ele estava praticamente no começo da sua jornada ministerial. Ele havia sido o sucessor, havia tomado o lugar de Moisés. Ele era aquele discípulo que acompanhava o seu mestre bem de perto, aquele que via o que o seu mestre fazia, estava bem próximo de Moisés. Em todos os acontecimentos, só não subiu no Sinai, porque não lhe foi permitido. Mas em todas as coisas, ele estava bem próximo. E de repente, quando Deus precisa de alguém para substituir o grande patriarca chamado Moisés, ele conta com a disposição de Josué. Interessante que nós, às vezes, nunca sabemos quando vai ser a nossa vez. E, de repente, assustamos quando ela chega. Nós levamos um susto, ou tomamos um susto, quando alguém fala, agora é a sua vez. E acredito eu que não foi diferente com Josué, porque às vezes quando nós lideramos um pelotão de 20, 30, 50 pessoas,
as nossas pernas elas já tremem, nós perdemos as estruturas. Agora, Josué estava com pelo menos 5 a 6 milhões de pessoas. Então, é entendível que as suas pernas venham falhar e que ele encontre-se pequeno demais para tamanha envergadura. E precisou que o próprio Deus viesse encorajá-lo. E então, no seu primeiro capítulo, ou no primeiro capítulo que traz o seu nome, nós vamos enxergar um diálogo do próprio Deus com ele. E Deus então o chama e diz assim: olha, Moisés, meu servo, morreu. Levanta você agora, porque você fará esse povo passar o Jordão e herdar a terra prometida. E ele, nesse momento, eu acredito que a sua estrutura foi abalada. E Deus então começa a lembrá-lo e a dizer: olha, não temas, não tenha medo. Assim, do jeito que eu fui com Moisés, o teu líder, eu vou ser com você. Tão somente você não aparte da tua boca o livro desta lei, mas faz tudo o que nele está escrito, então será próspero o teu caminho. E Josué, ele está ouvindo isto, ele está tentando digerir este convite que ele recebe. E eu acredito que quando Deus falou, assim que como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu entendo que Josué ele entrou no túnel do tempo e começou a ver o que Deus fez com Moisés. A providência de Deus para com o povo através de Moisés, desde quando eles saíram do Egito. E então, mesmo estando atravessando um deserto, nunca lhe faltou comida, nunca lhe faltou água, nunca lhe faltou saúde, nunca lhe faltou roupa e nunca lhe faltou calçado. E quando falamos de comida, eu começo a imaginar o quanto de comida era providenciado por dia, para pelo menos 2 refeições. Era comida para 5 a 6 milhões de pessoas, que era providenciado por dia. Não tinha o Pierin, não tinha o Fonseca, não tinha os grandes atacados, não tinha. Deus era a provisão daquele povo no meio do nada. A irmã acabou de nos ensinar que confiar é difícil, que crer é difícil. E eles no meio do deserto, quando escravos, eles não recebiam salário, mas eles trabalhavam em troca da comida. Seja esta comida muito ou pouco, mas eles tinham. Agora, eles estão no meio do deserto, não estão trabalhando e precisam confiar, precisam crer que todos os dias Deus vai providenciar o alimento, a água, a vestimenta, durante todo o tempo de deserto. E acredito que quando Josué, ele recapitulou esta situação, ele disse: então, se é assim, eu vou. E é interessante que nós temos muito medo. Nós temos medo do nosso ministério, temos medo do chamado, temos medo da missão que nos foi imposta, temos medo de não cumprirmos o propósito que nos foi proposto. Mas Deus falou com Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Estamos em outro tempo e Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos.
Então, da mesma forma que Deus caminhou com o povo no deserto, Ele caminha comigo e com você, no deserto da vida em que nós estamos atravessando. Basta somente crermos que Ele está conosco. E Josué, ele começa a sua trajetória, ele começa a escrever o seu livro, ele começa a escrever a sua história. Assim como Moisés passou o Mar Vermelho, eles tinham um Jordão para passar. Ele atravessa o Jordão, entra na terra, e ele tem o seu primeiro desafio. O Jordão abriu milagrosamente. Mas aí eles têm o primeiro desafio, onde eles vão ter que usar de alguma forma, mesmo sendo Deus trabalhando, mas eles têm que usar o exército, têm que usar alguma estratégia, que é destruir a cidade de Jericó. É interessante que eles estão diante de, biblicamente falando, se não há uma das maiores fortalezas. E Deus disse: vocês precisam destruir a cidade de Jericó. Por quê? Porque a cidade de Jericó, ela havia sido dada a Abraão 600 anos antes. Só que um povo que não servia a Deus invadiu aquele lugar, tomou posse e se preparou para que eles nunca saíssem dali. Eles foram posseiros, isto é, tomaram posse daquilo que não era deles. E Deus disse: olha, vocês vão ter que tomar esta cidade à força. E eles enfrentam, então, essa situação. Quando eu digo que Jericó se preparou para isto, o muro da cidade, ele tinha 6 metros. Eu não sei quantos metros tem esta igreja, mas os muros tinham 6 metros de largura, feitos de pedra, e 9 metros de altura, e cercava toda a cidade. Era uma fortaleza, era muito forte, era muito bem fortificada aquela cidade. Por isto, Deus precisou intervir para que aquela cidade fosse tomada. Interessante que, às vezes, existem muros que são colocados diante de nós e nós não conseguimos, não estamos conseguindo e não vamos conseguir transpor. Não vamos conseguir derrubá-lo. Não vamos conseguir jogar por terra com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa experiência. Não vamos conseguir. Então Deus deu àquele povo uma estratégia e disse: vocês vão rodear a cidade 13 vezes. Vocês vão dar 13 voltas ao redor da cidade de Jericó. E na última volta, eu vou derrubar o muro para vocês. É interessante que, às vezes, Deus fala umas coisas, ou pede algumas coisas, que nós não valorizamos tanto. Como parece-me que na quinta passada, um dos pastores pregou sobre a festa em Caná da Galileia. Imagina se fosse um de nós, e alguém pedisse assim: olha, vai na torneira, enche os baldes de água
e coloca nessas talhas que vai virar vinho. Eu não sei se nós teríamos esta coragem. Eu não sei se nós seríamos tão obedientes a ponto de irmos glorificando a Deus, pegar a água, trazer e jogar na talha. Eu não sei se seríamos tão obedientes assim. Porque é um absurdo. Tratando-se desta situação, não podia terminar nem a comida e nem a bebida na festa na época, até porque, quando isto acontecia, os donos da festa, os anfitriões, eles pagavam uma multa, e uma multa muito grande. Agora, eu vejo aqui, por exemplo, irmão Luiz, daqui a pouco, está casando o Vinícius. Pensa numa festa ficando aí em 50 mil reais. Uma festa de casamento do Vinícius. Tem o Maicon. Pensa, eu acho que o Maicon vai ser um pouco mais caro. Mas aí do judeu, você pega o valor hipotético, seja 50, seja 20, seja 30, e multiplica por 7. Porque a festa durava 7 dias. Você pensa você tratando de 300 pessoas durante 7 dias. Pensa. A estrutura material que você precisa ter. E se terminasse a comida ou a bebida, os anfitriões tinham que pagar uma multa muito grande. Aí Jesus, para não deixar aquele homem pagar uma multa, ele diz, eu vou dar uma ajudinha aqui. Eu vou dar uma ajuda, não vai pagar. E ele então faz aquela multiplicação. Mas parece absurdo. Parece absurdo. Mandar rodear a cidade e tocar trombeta, que o muro de 6 metros de largura e 9 de altura vai cair por terra. Parece loucura. Mas as coisas de Deus, elas parecem loucura. Sempre foi assim, e eu digo sempre que Deus ele anda sempre na contramão, e nós nunca vamos entender. Por isso também a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se Deus falou, é melhor fazer, sem muitas perguntas, que no fim vai dar certo. Ele sabe o que está falando e nós não sabemos. Então, é melhor que a gente só obedeça. Então, o muro caiu por terra. Na realidade, foi a primeira implosão que existiu, porque o muro não tombou, o muro foi implodido. Sem colocar nenhuma dinamite, nada. O muro, a terra engoliu o muro. Interessante que, quem se lembra, só o que não caiu? Ninguém se lembra? O muro era tão largo que tinha uma casa construída no muro. Em cima do muro tinha uma casa construída. E quem morava naquele muro era uma prostituta chamada Raabe. E o lugar onde a casa estava edificada não caiu, porque Deus poupou a vida da prostituta Raabe e todos os da sua família. Quem se lembra por quê? Só porque Raabe, ela acolheu os espias que foram ali para espiar a cidade. Aí Deus considerou esta atitude dela e não deixou que a casa dela caísse ou que eles morressem. Deus guardou a vida dela por conta desta atitude. Ok. Aí Deus dá uma ordem para que o que tem que acontecer naquela cidade. E ele diz, mate todos os habitantes, queime tudo, mas poupe o ouro, a prata, os vasos, o bronze
isto eu quero que seja consagrado ao Senhor. Então, estas coisas, vocês poupe, mas o restante destrua tudo. Tudo. É interessante que ele fala uma palavra aqui, e ele diz, porque se vocês não fizerem assim, se vocês não obedecerem, vocês estão trazendo anátema. Quem sabe o que quer dizer a palavra anátema? Quem falou maldição? Maldição ou maldito, para nós. No hebraico, é interessante que no hebraico significa exatamente o contrário. No hebraico significa consagrado ao Senhor. E então, eu vou tentar mostrar os dois lados da situação. Primeiro, ensinar uma coisa que virou costume nas nossas igrejas, e costume por falta de conhecimento. Por exemplo, quando comprou este vaso ele está sendo usado onde? Na casa do Senhor, é isto? Então, consagrou este vaso para a casa do Senhor e para uso da casa do Senhor. Todos os utensílios que eram consagrados ao Senhor era para uso exclusivo do Senhor. Todos os utensílios. Toda a prata, todo o ouro, todo instrumento, tudo que era consagrado era para uso exclusivo do Senhor. E então virou costume para nós hoje, a pessoa compra um carro e ela vem, pastor, o senhor consagra para o Senhor? Nós oramos, porque se não fizermos assim, parece que nós somos pastores ruins. E parece que nós não queremos abençoar aquele objeto, se é um carro, aquele automóvel, se é uma casa, aquele imóvel. Mas uma coisa é orar, outra coisa é consagrar ao Senhor. Se o Maicon pedir assim, consagra minha moto ao Senhor, ele tem que colocar ela aqui dentro e falar, esta é do Senhor, não é do Maicon, porque foi consagrada para uso exclusivo do Senhor. Seria o mesmo que pegar aqueles instrumentos que foram consagrados ao Senhor e montar uma banda lá fora de funk. É certo ou não? Não, porque foi consagrado para uso exclusivo do Senhor. Não foi orado, foi consagrado. Foi consagrado. Então, tudo que era consagrado ao Senhor era para uso exclusivo. Então, quando alguém pede para nós orarmos porque comprou uma casa, conseguiu comprar uma casa, que bênção, isso é uma bênção. Mas eu quero que o Senhor consagre esta casa, porque esta casa é do Senhor. Ela não é mais sua, porque ela foi consagrada para uso do Senhor. Era assim que era no passado, desse jeito. Tanto é que, quando os caldeus eles destruíram Jerusalém, cumprindo a profecia de Jeremias, e eles pegam os utensílios de ouro do templo de Salomão e levam para a Babilônia, e ali na Babilônia origina-se o primeiro carnaval, e eles fazem uma festa usando os utensílios de ouro, que era da casa do Senhor. Logo aparece a escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim, e Deus falando que tinha cortado o reino daquele cidadão por causa daquela atitude. Está compreendendo? Então, se eu consagrei ao Senhor,
é para uso exclusivo do Senhor. Nós oramos, nós apresentamos uma pessoa, uma criança, como nós apresentamos o Israel aqui no domingo. Quem estava no domingo? Apresentamos o Israel no domingo. É diferente de Samuel. Quando os pais, os avós aqui trouxeram Israel para ser apresentado ao Senhor, é diferente de Eucana, Ana e Samuel. Ana, ela fez uma oração antes de Samuel nascer e disse assim: se o Senhor me der um filho varão, eu devolvo ao Senhor. E quando Samuel nasceu, ela consagrou e devolveu o seu filho para o Senhor. Por isso que Samuel, ele foi para Siló. Em Siló, ele foi aprender os ofícios do templo. Na realidade, acredito que Ana, quando ela ia todos os anos no templo, acompanhando Penina que ia apresentar os filhos, ela via a situação de Eli e dos seus filhos. E eu acredito que vendo esta situação, ela disse assim: eu vou fazer uma proposta. E na oração ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. E a Bíblia diz que Samuel ficou com ela até que estava mamando no peito. Quando ele desmama, ela chega para Eli e diz: Eli, a partir de hoje, o meu filho está no templo. Ok? Porque ela devolveu ao Senhor. Na realidade, vamos trazer isto para nós. O sonho de toda mulher é ter filhos. Agora pensa numa mulher que esperou 26 anos para ter um filho igual Ana esperou. Não sabia se ia ter outros. Mas aí ela tem Samuel. Ela esperou 26 anos. 26 anos, a outra zombando, a outra criticando, a outra sarriando. Aí quando nasce Samuel, ela pega e leva para o templo. Qual a mãe, sem condições de gerar filhos, teria condição de fazer isto hoje? Qual a mãe? Mas Ana o fez. Ok, então, quando todas as coisas que eram consagradas ao Senhor, era para uso exclusivo do Senhor. Agora, de repente, o muro cai. O muro cai porque Deus derrubou. Não foi porque os instrumentos tocaram. Os instrumentos tocando, os homens rodeando o muro, 7 dias, no 7º dia, 6 ou 7 vezes. Não foi isso que derrubou o muro. Eles só obedeceram. Mas quem derrubou o muro foi Deus. Por que eu estou falando isto? Na nossa vida, ela existiu, existe e existirá muros. Existirá muros que a gente consegue derrubar, existirá muros que a gente consegue pular, mas existirá muros tão fortes que dependemos exclusivamente de Deus. Se não for por Deus, nós não conseguiremos derrubá-lo. Não conseguiremos. E então, eu até anotei aqui que, veja bem, hoje nós vemos muros que muitas pessoas acham mais fácil deixar aquele muro erguido e partir para outro. Quantos muros nos relacionamentos? E quando existe um muro no relacionamento, a Bíblia vai nos mostrar que é melhor nós trabalharmos este muro, isto é melhor nós darmos o braço a torcer em algumas situações, é melhor nós negociarmos do que o que está acontecendo. Hoje, levantou-se um muro no relacionamento, troca-se. Eu ouvi não faz muito tempo de alguém, não deu certo, bem desse jeito, não deu certo, troca.
Não é esta a proposta de Deus. Esta é uma proposta mundana, é uma proposta de homem. Mas a proposta de Deus é: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Quando os dois não dá certo e encontra o terceiro, não tem como ser mais uma só carne. Ah, mas a Bíblia também diz que aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Então, eu acho que não foi Deus quem ajuntou. Mas se Deus não ajuntou, por que você se ajuntou? Ah, mas eu precisava ser feliz. E então, onde está escrito na Bíblia que para uma família ser feliz, Deus faz a outra infeliz? Ok, então, muro no relacionamento, nós precisamos aprender a trabalhar e não trocar de parceiro, trocar de cônjuge, achando que o próximo é melhor do que o anterior. Dificilmente dará certo o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, quando não resolvemos o primeiro. Então este muro, ele precisa ser derrubado. E não conseguimos sem a ajuda de Jeová. Não parte para um outro relacionamento, solucione o seu. Restaure a sua família, restaure a sua casa, restaure os seus filhos e não pense em construir um outro relacionamento. Segundo muro em que eu coloquei aqui, o muro do trabalho. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde todas as coisas são direcionadas à pandemia. Mas as pessoas estão vivendo, as pessoas estão comendo, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão vestindo como antes da pandemia. Eu quero dizer que as pessoas estão trabalhando, mas eu não consigo emprego. Todos aqueles que querem trabalhar, conseguem trabalho. Quer uma orientação? Levanta de manhã, às 6 horas da manhã, e vai entregar currículo. Se eu levantar ao meio-dia, como cristão, o ímpio já foi primeiro do que eu. E a chance que era minha é do ímpio. Então, quando eu quero trabalhar, eu levanto pela manhã e vou atrás do trabalho. E uma hora ou outra, a porta vai se abrir. Este muro que às vezes eu levanto, é um muro que precisa tombar. E se eu não consigo derrubá-lo, é porque Deus vai derrubar por mim. Mas eu preciso fazer a minha força. Eu preciso levantar de manhã, eu preciso bater nas portas e eu preciso entregar currículo. Terceiro muro. O muro da enfermidade. Quantas pessoas que têm alguma enfermidade na sua vida, na sua família, na sua casa, e tem como companheira, não desiste dela. Ah, Deus quer que seja assim. Se eu estou vivendo isto, é porque isto é o melhor que Deus tem para mim. Não, não é o melhor. Não é o melhor. Deus não quer você assim. Nós vamos entender que Deus vai além da medicina. É que nós desistimos da luta. Nós desistimos de lutar. Mas não existe causa perdida para Deus. Então, este é um muro que às vezes nem a medicina consegue derrubar. Mas Deus brada do céu e derruba para você. Deus brada do céu e joga este muro por terra. Depende da minha crença. Então, existem muros que nós não conseguimos transpor. Porém, Deus derruba. Quando eles conquistam a terra, a única coisa que Deus fala é: guardai-vos do anátema. Guardai-vos do anátema, somente isto.
e instrui o que ele queria. Destrua tudo, mas guarde o ouro, a prata e o bronze. Então, eles fizeram assim, e o ouro, a prata e o bronze era para levar para o tabernáculo, ou para a igreja, ou para o templo, e ser consagrado ao Senhor. Então eles queimaram tudo, só não o que era para o templo. Quando isto acontece, a Bíblia vai falar de um homem chamado Acã. Eu acho esta uma das passagens mais duras da Bíblia, uma delas. E às vezes difícil de engolir, difícil de aceitar. Acã, quando ele vê aquele tanto de ouro, aquele tanto de prata, aquele tanto de bronze, e vê uma facilidade grande, ele pensa, eu conjecturando, ele pensa, vivemos 40 anos no deserto. Sabia que Acã, ele não sabia o que era um rio corrente? Ele não sabia o que era um pasto verdejante? Ele não sabia o que era vegetação? Tudo que ele conhecia era areia, deserto. 40 anos andando no deserto. Acã só entrou na terra prometida porque ele é um dos filhos do deserto. É um dos que nasceu no deserto. Por isso que ele entrou na terra prometida. Então, ele entende que agora ele não vai ter mais comida de graça, ele não vai ter mais bebida de graça, e ele não vai ter mais vestimenta, calçado de graça. Ele vai ter que plantar para comer, ele vai ter que trabalhar para comer, porque não vai mais cair maná do céu, a rocha não vai dar água, o calçado não vai crescer no pé. E ele diz assim, eu vou sair na frente, eu vou pegar algumas desse ouro, um pouco desse ouro, um pouco desta prata, e vou garantir o meu investimento. Interessante, amados, que ele vislumbra a oportunidade. Ele não perde a oportunidade. E ele lança a mão do que não é dele. No meio de toda aquela matança, aquela chacina, o povo pegando o despojo que era para levar para o santuário, ele pega uma parte e leva para a sua cabana, para a sua tenda, e enterra na sua tenda. Ok, estava tudo normal, estava tudo certo, até que algo acontece. Ele resolve correr o risco, vai que dá certo, vai que dá certo. E então ele esconde uma parte do ouro, uma parte da prata, uma parte do bronze. Ninguém viu. Ninguém viu. Outro tempo, a gente estava trabalhando trabalhei em muitos condomínios em Ribeirão Preto, condomínios de alto padrão, e os condomínios são realmente de luxo. E num dos condomínios tinha um campo de tênis, e um dos ajudantes, ele pegou umas bolinhas de tênis, sabe aquelas bolinhas amarelinhas? De brincar de tênis. Pegou umas bolinhas de tênis e levou para casa. E quando o patrão foi receber, ele disse assim, olha, eu vou descontar tal valor que é das bolinhas de tênis. Mas o rapaz pegou e não olhou para um canto, olhou para outro, não viu ninguém, pegou no cesto de bolinha, várias bolinhas e levou. E quando o rapaz falou o valor que ia ser descontado, ele disse, não, doutor, mas o senhor não pode fazer isto, não aconteceu isto. Ele disse, aconteceu. Pode contar minhas bolinhas que está faltando, aconteceu. Mas o senhor não pode provar que aconteceu porque alguém que eu mexi ou que alguém dos funcionários mexeu. Ele disse, eu posso. O seu funcionário olhou para todos os lados, mas esqueceu de olhar para cima, olha lá a câmera lá.
Então, ou ele devolve as minhas bolinhas, ou eu vou descontar um valor muito grande pelas bolinhas, para ele aprender a não pegar mais o que é dos outros. Então Acã pegou, colocou, enterrou dentro da sua tenda, com toda certeza no meio de todo aquele movimento que estava, ele olha para um lado, olha para outro lado, olha para outro e diz, esta é a minha oportunidade. Mas ele esqueceu de olhar para cima. Esqueceu de olhar para cima. E lá em cima está os olhos que tudo vê. Lá em cima está aquele que dele nada passa batido. Por isto, a Bíblia vai dizer, no Salmo 139, e versículo de número 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás, e se eu fizer no céu a minha cama, tu ali estás também, porque o céu e o inferno para tu é a mesma coisa. Então, tudo aquilo que eu faço escondido, tudo aquilo que você faz escondido, é escondido para o homem, é escondido para o mortal, mas para o Deus que tudo vê, não tem nada escondido. Nada. Por isso que o escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer na parte B, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então não existe pecado que nós podemos esconder, não existe atitudes que nós conseguimos esconder, não existe aquilo que nós conseguimos colocar debaixo do tapete, porque diante dele estão nuas todas as coisas. Imagina se agora, graças a Deus o telão não está funcionando, né? Mas imagina se o telão estivesse funcionando e passasse a minha vida lá. Você acha que eu ia ficar aqui dentro? Você acha? Não funciona hoje não, pelo amor de Deus. Então nós sumíamos daqui. Eu sumia daqui e falava, Deus, o que você está arrumando comigo? Eu não ia querer que você visse a minha vida. Não ia querer. Mas agora tira eu e coloca você. E se fosse você? E se fosse você mostrando, ou Deus mostrando de você, todas as coisas que você não quer que ninguém veja? Aquelas coisas escondidas. Aquelas coisas quando você está só. Eu defini uma coisa. Eu gosto muito de falar que o cristão tem que ser moldado nele o caráter de Cristo. E então eu defini que o caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Então, o que estamos fazendo quando ninguém está nos vendo? E se o que nós fazemos quando ninguém está nos vendo passasse no telão? Seria bom ver? A gente ficaria no meio da plateia? Ficaria? Ok? E então, Acã disse, não tem ninguém vendo. E aí nós vemos o escritor aos Hebreus, conforme eu disse, dizer assim, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Aí você vai ver no livro do Êxodo, no capítulo 2, eu acho que o versículo do 10 ao 15, vai dizer que Moisés, o grande Moisés, o que antecedeu Josué, ele chega no meio do povo dos judeus que estavam sendo escravizados e vê que um egípcio está maltratando um judeu. Quem se lembra o que ele fez? Matou o egípcio. O que é que ele fez? Quem se lembra? Enterrou. Só que ele enterrou na areia. E a areia, principalmente no deserto, a duna chega, muda de lugar. Um dia o vento bateu e descobriu o defunto. Pecado enterrado um dia aparece. Um dia o pecado enterrado bate na porta e diz, ei, eu sou aquele pecado que você fez, lembra? Um dia o vento descobre. Um dia é soprado o vento do Espírito e descobre as coisas feias que é feito no oculto e no escondido. E então, Moisés, por conta disto,
Ele precisou fugir durante 40 anos e Deus pegou ele no meio do deserto de Midian. Então, por esta atitude, Acã, ele deixa de ser abençoado e passa a ser amaldiçoado. Eu vou dar uma corrida muito galopante para mostrar para você um segredo que está inserido dentro desse texto. E nós vemos Deus tratando aqui a situação com um carinho tão grande, tão grande, tão grande, que ele chega a matar Acã, a mulher dele, os filhos, a descendência, mata tudo. Por isso que eu falei que é um dos textos mais cruéis que eu acho na Bíblia. Agora, por que Deus pediu o ouro, a prata, o bronze, os metais de Jericó? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Esta foi a primeira cidade que Josué conquistou depois que ele passou a divisa. Sendo a primeira cidade, era a primícia. E a primícia era de Deus. Ele disse, eu quero isto, porque esta é a primeira cidade e a primícia eu quero para mim. Outra coisa, quando eu falo isto tipifica tal coisa, é porque por exemplo, o cordeiro que morria no altar, ele tipificava Cristo que havia de vir. Então isto tipifica, quer dizer, isto aqui vai ser isso aqui. Mas quando eu falo simboliza, eu estou falando, nesta aplicação que eu estou trazendo, isto simboliza isto. Mas em outra aplicação pode simbolizar outra coisa. Então, nesta aplicação, o ouro simboliza dízimo. A prata significa oferta. E o bronze significa sacrifício e holocausto. Aí, Acã, quando ele pega uma parte para ele pega uma parte que não era dele. Ele pega uma parte que era do Senhor. Ele pega uma parte que era destinado ao uso do templo. Ele pega o dízimo e diz, eu vou me enriquecer com o dízimo que não é meu. Está entendendo? Eu vou começar o meu empreendimento na terra de que mana leite e mel, usando o dinheiro que é de Deus. Eu vou crescer na terra, roubando Deus. Era isto que Acã estava fazendo. Eu vou começar o meu investimento na terra prometida, usando, seria o mesmo que eu entrar aqui, numa hora que tivesse só a secretária sozinha e falar onde é que é o cofre. Eu vou começar a minha vida profissional usando o dízimo da igreja. Você está compreendendo? Aí Deus olha e diz assim, aqui não, meu amigo, de mim ninguém rouba. Você vê como vai ficando sério o negócio, porque Deus tratou assim essa situação, porque Ele mexe exatamente naquilo que não podia mexer. Ele perde a bênção e passa a ser amaldiçoado. A maldição estava exatamente dentro da casa dele, enterrado dentro da casa dele. Vamos tentar mostrar isso de uma outra forma. Eu disse aqui num dos ensinamentos de dízimo que existe demônio que nem Davi Miranda ressuscitado vai expulsar. O único que vai expulsar esse demônio é a fidelidade. Compreende? Então existem situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que nós oramos até o suor pingar no banco, que a camisa molha, e nós falamos assim, Deus não está me ouvindo. Deus nem me escuta, por que é que eu estou orando? É porque existe coisas na nossa vida que nós não resolvemos na oração, nós não resolvemos no grito, nós não resolvemos num bom diálogo com Deus, nós não resolvemos quando batemos um papo, nós resolvemos através da fidelidade. Através da fidelidade, ao mesmo ponto em que Jesus vai falar em João 4, acho que 23, que ele procura os verdadeiros adoradores. O salmista vai falar no Salmo 101, eu acredito, que Deus procura os fiéis da terra.
Assim como Jesus procura, porque não tem muitos, Deus também procura, porque não tem muitos fiéis na terra. Compreende? E aí o Acã, ele dá um despertão e diz assim: vou começar a minha vida roubando de Deus. Roubando de Deus, nós nunca vamos prosperar. Roubando de Deus, nós nunca vamos conseguir sair do lugar. Nós vamos patinar igual o Opala 74 no barro, mas não vamos romper. Quer ser abençoado, seja fiel. Quer ser abençoado, entregue o que não é seu. Quer ser abençoado, não fique com dó, não fique com medo, não fique com mesquinhez, mas entenda que aquele que escreveu, fazei prova de mim, ele é aquele que abre as janelas dos céus. Então, não tenha medo de ser fiel. Aí nós vamos ver aqui. Imagina comigo, Acã foi infiel. Desculpa, mas eu acho que casal que tem aqui é só o Walter e a Cibele, e ainda que namorando, Damares e Marcos. Ok? Cibele, se você descobre... Não preciso concluir, né? Se você descobre que Walter, ele tem alguma coisa além de você, ele é infiel contigo, você continua com ele? Você olha para ele e fala: amorzinho, eu te entendo, mas nós vamos continuar juntos porque eu te entendo. Você faz isso? E você, Walter, faria isto? E você, Damares? Você olhava: Marcos, não tem problema, que é um triângulo amoroso, eu te amo do mesmo jeito. Você faria isso? Você aceitaria, Marcos? Agora, nós que somos homens mortais, nós que vamos morrer daqui a pouco, ainda mais pegar Covid. Não aceitamos infidelidade. Não concordamos com a infidelidade. Pensa num patrão que ele contrata o funcionário está trabalhando e o patrão descobre que ele está sendo infiel. O patrão fica com ele? Não fica. Mas se é o oposto e o funcionário vê que o patrão está sendo infiel com ele, o funcionário fica? Não fica. Se nós, como homens mortais, não conseguimos conviver com o infiel, Deus conseguiria? Deus conseguiria viver com o infiel e falando: pode ser infiel que eu vou te abençoar do mesmo jeito? Outro dia, falando de contribuição, eu dei o exemplo do empresário que tem uma empresa que trabalha no atacado e no varejo. Quem se lembra disso? Então, você, irmão Luiz, tem uma empresa e a empresa vende no atacado e no varejo. Atacado é aquilo que vende um montão de uma vez. E o varejo vai vendendo de peça em peça. Aí você coloca um funcionário para ser o caixa do varejo. O varejo entra 100 mil reais no mês, mas o atacado entra 2 milhões. Aí o cidadão que é o caixa do varejinho, ele está te roubando no final de mês. Era para dar 110 mil. Fez todas as contas e era para dar 110, deu 100. Quanto que ele levou? Levou 10 mil, não foi? Aí no outro mês ele leva 15. No outro ele leva 17. Aí você fala assim: olha, eu acho que ele está precisando muito de dinheiro, eu vou tirar ele do varejinho e vou colocar no atacado. No atacado ele vai ter a oportunidade de levar 30, 40 mil. Você faria isso? É o mesmo que nós fazemos quando nós vemos Deus falando assim: se fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas se eu sou infiel no pouquinho que eu ganho, isto é, se eu roubo no pouquinho que eu ganho, se eu ganho um salário mínimo, eu roubo. Essa palavra é forte, né? É muito forte, mas quem mandou a Bíblia falar? Em que me roubais? Nos dízimos, nas ofertas. Está escrito, Malaquias. Ok? 3. Então, se eu não sou fiel aqui nos R$1.000, eu vou ser nos 10 mil? Não vou. Então, como Deus vai me tirar do 1.000 e colocar no 10 mil? Se aqui eu levo o 100 dele, aqui eu vou levar 1.000.
Você está entendendo? Então a conta não bate, não fecha. Se nós não sabemos conviver com o infiel, menos Deus, menos ainda Deus, na sua suprema sabedoria, não é? Ok, eu estou fechando por causa da hora, tá? Aí eles saem da situação e está tudo certo. Para Acã, fechando, porque não dá para continuar. Para Acã está tudo bem. Tudo bem. Aí eles saem daquela situação, Jericó está vencida, está destruída, e eles têm uma cidadezinha pequenina, assim, feito um distrito, igual São Benedito das Areias. E ele manda o exército para lá, lógico que não mandou todo o exército, e o exército volta derrotado, destruído. Quando o exército volta destruído, tem o chororô das mulheres que ficaram viúvas. E é lógico que elas começam a culpar a Deus e ao líder, Josué. Josué entra em pânico, em parafuso, e ele se prostra e desanima. E Deus, em outras palavras, fala para ele assim: levanta daí, por que você está prostrado? Agora não é hora de orar. Agora é hora de consertar o erro. Conserta o erro e tudo dá certo. Mas o que aconteceu? Israel pecou. É isso que aconteceu. Não é hora de você pôr o povo para orar. É hora de você pôr o povo para ser fiel. Manda o povo ser fiel, que você vai ter vitória. Não é hora de você ficar com a cara no pó orando. E então, lança sorte, toda aquela coisa, e cai na casa de Acã. Aí Deus faz aquela chacina legal, destruindo toda a família de Acã. Ok, estou tentando trazer para você que a sua fidelidade define a sua prosperidade. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que está em casa, que nós temos culto na quinta-feira. Eu quero convidar você para estar conosco. Venha nos conhecer. Somos a Igreja Peniel. Estamos na Rua Canadá, número 211, bem de frente à Praça da Cidadania. E você é o nosso convidado para cultuar conosco, para estar conosco, desfrutando da boa presença do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos que estiveram presentes nesta noite. Nós vamos encerrar este culto, terminar, e na quinta-feira estaremos aqui de volta. Eu acredito, eu não falei com o pastor, mas eu acredito que teremos culto na sexta-feira, tá bom? É praticamente uma retomada do culto de sexta-feira, mas estaremos aqui orando e ministrando a palavra do Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer nesta noite porque Tu és bom, e eu te louvo porque o Senhor nos deu uma palavra para ser entregue ao Teu povo. Peço ao Senhor que nos ajude a compreender, a diluir com sabedoria esta palavra. Agora estamos regressando para os nossos lares, leva-nos em paz e em segurança, que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.